Oi, meu nome é... Não importa. A única coisa que importa é esse livro. Com certeza você já ouviu falar dele, certo? Que bom, pois nesse vídeo eu vou te mostrar como esse estúpido livro gerou profundos desejos sexuais e escravizou a mente de mais de 100 milhões de mulheres. E por que ele tem a chave para deixar uma mulher completamente obcecada por você, te desejando mais do que qualquer outro homem e disposta a tudo para te satisfazer. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eu vou te mostrar como uma simples sequência de palavras narradas por você tem o poder de acessar a mesma parte do cérebro feminino que esse livro atinge, liberando o lado mais reprimido, repleto de amor, desejo e loucura de uma mulher com você. A partir do momento que você disser essas palavras em ordem, você despertará o lado mais selvagem, até em mulheres que se fazem de santas. Você verá mulheres secas implorando para ouvir sua voz, em busca de mais prazer. Verá mulheres sérias te enviarem áudios no meio do dia, dizendo as sacanagens mais absurdas que pensam em fazer com você. Verá mulheres tímidas, propondo que no primeiro encontro vocês vão para um lugar mais tranquilo, onde elas podem sugar até a última gota de prazer de você, apenas de você. Verá mulheres que você jurava que nunca ficariam com você, brigando com as amigas para te defender. Verá mulheres que já te rejeitaram antes, implorando para ouvir sua voz, implorando por um pouco de atenção, fazendo coisas humilhantes para sair com você, e te enviando áudios como esse. Maria. Tá, eu já entendi que você é mal. Já entendi. Mas vou te falar. Esse seu áudio vai me ajudar muito quando eu estiver me tocando. Porque ele foi delicioso. Eu fiquei completamente alucinada de tesão. Completamente. Eu odeio você com todas as minhas forças. Tudo porque você usou uma simples sequência de palavras em ordem que causa o mesmo efeito viciante na mente de uma mulher que esse livro que foi lido por mais de 100 milhões de mulheres. E o mais importante é que você vai entender porque isso vai funcionar sempre. Mesmo se você é gordo, mesmo se você é pobre, mesmo se você é feio ou até mesmo se você é esquisito ou tímido e acha que não leva jeito com as mulheres. Pois o que você vai aprender não é uma coisa lógica, não é algo que as mulheres pensam. É algo que elas simplesmente fazem quando o gatilho em suas mentes é disparado. E com isso você vai finalmente entender porque homens que não conhecem os truques psicológicos de manipulação mental embutidos nesse obsceno livro estão fadados a serem ignorados, enganados e, o pior, traídos por suas mulheres, que despejarão todo o seu amor, desejo e prazer nos braços de outro cara que conhece esse truque. Portanto, se você não quer que isso aconteça com você, assista esse vídeo até o final, pois com certeza as mulheres, principalmente as feministas fervorosas, não ficarão muito felizes ao verem seus mais profundos segredos expostos por muito tempo. E fatalmente elas farão uma campanha para denunciar esse vídeo e tirá-lo do ar. Porém, o meu objetivo não é prejudicar ninguém. Eu quero que as próprias mulheres se beneficiem com isso. Eu quero que você aprenda a usar essa técnica para satisfazer completamente uma mulher, tanto física quanto emocionalmente. Algo raro nos homens dos dias de hoje. E exatamente por isso eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, não compartilhe esse vídeo com caras que gostam de zoar ou maltratar as mulheres, pois esse tipo de cara não tem escrúpulos e sairia usando esse conhecimento em qualquer mulher por aí, causando dor e sofrimento. Se você quiser compartilhar com alguém, manda para caras que você sabe que estão sofrendo por causa de uma mulher, ou que querem algo sério, pois quando uma mulher fica viciada, dificilmente ela desiste do cara tão fácil. E segundo, não use o que você vai aprender nesse vídeo em mulheres comprometidas. Não importa se ela está namorando ou é casada. Não use isso nelas, ok? O mundo está cheio de mulher solteira. E se eu descobrir que essa técnica está sendo usada em mulheres comprometidas, vou tirar o vídeo do ar sem pensar duas vezes. Bom, se você está por aqui ainda, suponho que você tenha concordado com os termos. Então vamos lá. Para te mostrar como usar as estratégias mentais contidas nesse livro para literalmente manipular a mente de mais de 100 milhões de mulheres, libertando-as de um mundo reprimido e fazendo com que elas expressem seus reais desejos loucamente, eu preciso te mostrar como eu descobri e comecei a utilizar essa técnica. Eu percebi que a minha vida com as mulheres seria um pouco turbulenta aos 13 anos, quando a minha primeira namorada me trocou por um cara que morava na minha rua porque ele comprou uma bicicleta mais nova do que a minha. Pode parecer bobeira, mas esse pequeno trauma instala um pensamento nada agradável na minha mente. Sempre tem um cara melhor do que eu.
Desde que eu me conheço por gente, eu estava acima do peso. Nunca me olhei no espelho e pensei, nossa, eu estou com o corpo que eu quero. Definitivamente, eu nunca fui o tipo de cara que as mulheres olham e dizem, como eu queria ficar com ele. Quando eu tinha 16 anos de idade, era tão vergonhoso pra mim ver que eu não tinha beijado de verdade sequer uma garota na vida, que eu me retraí e simplesmente não falava sobre o assunto com ninguém. Se o assunto pegar mulher surgisse na conversa de qualquer um dos meus amigos, eu simplesmente inventava uma desculpa e saía. Pra mim era doloroso ser tão covarde, mas era melhor do que mentir e fingir que eu estava pegando várias garotas e um dia acabar sendo descoberto. Nessa época, meu interesse por computadores só crescia e eu me tornei um verdadeiro nerd, em todos os sentidos da palavra. Lia 2 livros por semana só sobre programação de computadores, e até os meus 25 anos eu tinha beijado apenas 5 mulheres e feito sexo com apenas uma. Exatamente o que você ouviu. Até os 25 anos eu tinha feito sexo com apenas uma única mulher, a minha ex-namorada, a mulher que quase destruiu a minha vida. Conheci a Patrícia ainda na escola, no colegial. Secretamente eu a desejava, me apaixonei completamente por ela. E o problema? Ela não sabia disso. Me lembro que todos os dias chegava cedo na aula e ficava esperando ela entrar na sala. Quando eu ouvia a voz dela ainda no corredor, minhas mãos já começavam a suar. E quando ela entrava na sala com aquela postura, com aquele cabelo até a cintura e aquele sorriso meigo, eu quase perdi o controle. Era bem difícil prestar atenção na aula. Ainda mais sentindo que uma mulher como essa nunca daria bola pra mim. Porém, aconteceu alguma coisa que me deu esperança. Nós fizemos um trabalho em grupo na sala e eu caí no grupo dela. A partir disso, começamos a conversar com mais frequência. E em muitas vezes, ela que vinha puxar assunto comigo. Eu, muito esperto, achei que isso só podia significar uma coisa. Ela estava gostando de mim. E o que eu fiz? Chamei ela para conversar depois da aula, olhei bem no fundo dos seus olhos e me declarei. Ela simplesmente olhou para mim e disse, acho que você entendeu errado. Eu te vejo como um grande amigo. O pior de tudo nem foi o fora que eu tomei. O pior é que eu entendi o porquê. Afinal, sempre existia um cara melhor do que eu. Eu era tão perdidamente apaixonado por aquela garota que eu me afastei de tudo e de todos para sofrer em paz. Pois na minha cabeça eu realmente merecia sofrer. Isso já era perto do fim do segundo colegial. Passei cerca de 2 meses afastado de todos os meus amigos, totalmente calado, escutando Vento no Litoral em looping eterno. Até que eu ouvi uma música do Gabriel Pensador chamada Até Quando. Um trecho dessa música dizia o seguinte: na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura. Na mudança de postura a gente fica mais seguro. Na mudança do presente a gente molda o futuro. Levei isso a sério, ao pé da letra, e prometi pra mim mesmo que na volta às aulas, no meu último ano na escola, retomaria minha vida social. E assim foi, voltei com tudo. Voltei a sair com a galera, me divertir com o pessoal, zoar na sala, enfim, voltei a ser normal. Até que um belo dia, durante uma aula de geografia, recebo um SMS daquela garota que naquela aula resolveu sentar atrás de mim. A mensagem dizia: o que você tinha esses últimos tempos? Li aquilo e senti dentro de mim todo o poder que eu havia recuperado nos últimos meses borbulhando. Virei pra trás e disse a ela tudo o que eu pensava, sobre todo o ano que eu desperdicei correndo atrás dela, e finalizei dizendo: espero que você esteja pronta pra viver uma vida tendo a certeza de que nunca mais você vai encontrar um cara como eu. Cara, eu virei pra frente me sentindo um vencedor. Mas se você acha que esse foi o ponto de virada, que depois disso eu virei um novo cara, está muito enganado. A partir daquele momento, a garota sentiu a dor da perda, me pediu desculpas e deixou claro que queria ficar comigo. E eu, como um grande e absoluto idiota que era, a perdoei e namorei com ela dos meus 17 aos 25 anos. Sendo fiel, fazendo tudo por ela, ajudando em todos os aspectos da vida, do pessoal ao profissional. Lembra que eu era tão submisso que ela me ligava do trabalho dela, que era uns 10 minutos da minha casa, dizendo que queria comer pão de queijo recheado. E eu saía de casa, comprava e levava pra ela todas as vezes que ela pedia. E o que eu ganhei sendo o namorado mais bonzinho do mundo? Exatamente, um belo par de chifres. Nosso relacionamento acabou comigo sabendo que ela me traía havia mais de um ano. Nem preciso te dizer o estado em que eu fiquei. Sofri de depressão, me humilhei pra voltarmos, enfim, tudo que só o verdadeiro corno faria. Mas uma coisa dentro de mim me trouxe aos poucos de volta à vida. Uma coisa que mantinha minha sanidade e que aos poucos me convencia a seguir em frente. O meu orgulho. O fim do ano estava chegando e toda a minha família ia à praia. Decidi chutar o balde e prometi a mim mesmo que essa seria a melhor viagem da minha vida. E mal sabia eu que nessa viagem eu descobriria um segredo que mudou a minha vida com as mulheres. Chegando na praia, vi uma cena que me deixou pasmo. Todas as mulheres estavam deitadas embaixo do guarda-sol, lendo um livro. O mesmo livro de capa escura. Que porra é essa? Eu pensei. Achei que ia chegar e magicamente curar minha depressão vendo mulheres gatas desfilando de biquíni. Porém, todas estavam sentadas, lendo um maldito livro que eu nem sabia qual era. Foi então que minha irmãzinha de 14 anos disse: nossa, mãe, eu também quero ler 50 tons de cinza. 50 tons de cinza. Então era esse o livro que todas as mulheres estavam lendo na praia. Quem diabos vai pra praia ler? Aquilo ficou na minha cabeça durante todo o dia. Afinal, não vi nenhuma bundinha de biquíni pra me animar. Com certeza tinha alguma coisa nesse livro que mexia com as mulheres. E eu precisava descobrir o que era. Chegando em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre esse livro, que era uma verdadeira febre entre as mulheres. E olha o que eu descobri. O primeiro livro da trilogia, que é tratado como Pornô das Mamães, vendeu mais de 10 milhões de cópias
cópias nas primeiras 6 semanas. Pornô das mamães. Pois é. Pelos resumos que li, basicamente o livro se trata de um romance erótico, onde uma jovem desajeitada magicamente faz um bilionário sádico se apaixonar por ela e penetrá-la de todos os jeitos e ângulos possíveis. E pelo visto, ela gozava quando ele batia a cabeça dela na parede. E a forma como as mulheres falavam sobre esse livro, elas pareciam outras pessoas. Ah, como eu queria ter um Christian Grey na minha vida. Ah, o Christian Grey é isso. Ah, o Christian Grey é aquilo. O filho da puta sequer existia e tinha mais mulheres apaixonadas por ele do que eu poderia ter em 100 gerações. Pesquisei mais e descobri que os livros de romances eróticos, além de 50 tons de cinza, eram super bem vendidos. Pelo visto, ler sobre essas coisas era extremamente excitante para uma mulher. Isso não pode ser por acaso. Tem alguma coisa por trás desses livros que desperta o lado mais selvagem na mente de uma mulher. Tem que ter algo que faz com que elas se tornem praticamente outras pessoas quando leem esses livros. Era só nisso que eu conseguia pensar. Foi então que eu organizei meus pensamentos e me dei conta de algumas coisas. Todas as mulheres estavam lendo 50 tons de cinza. Livros de romances eróticos, em geral, são febres entre as mulheres. São milhões e milhões de cópias vendidas. É muito difícil encontrar uma mulher que não tenha lido pelo menos um livro de romance erótico em sua vida. Enquanto nós, homens, não ligamos pra essas coisas. Quando queremos nos excitar, assistimos um bom e velho filme pornô e resolvemos nosso problema em questão de minutos. Isso retrata uma coisa que eu já sabia, mas nunca tinha parado pra analisar na prática. Homens são seres visuais, mulheres são seres emocionais. Enquanto homens assistem pornô e compram playboys, mulheres compram livros de romances eróticos. Isso excita um homem. Isso excita uma mulher. É exatamente por isso que é muito mais fácil ver uma mulher bonita com um cara feio do que um cara bonito com uma mulher feia. Pois nós homens somos extremamente visuais. Nosso objetivo é estar do lado da mulher mais bonita que conseguirmos. Já as mulheres querem estar do lado do cara que faz ela sentir as melhores emoções que ela puder. E os livros de romance provam qual é a melhor maneira de fazer isso, utilizando palavras. Foi então que eu pensei, se eu souber como usar as palavras certas, posso criar o mesmo efeito que um desses livros criam na mente de uma mulher. E mesmo sem grana, mesmo estando acima do peso, mesmo sendo feio, posso deixá-la viciada em mim, como ela fica por esses livros. O problema é, como fazer isso? A primeira coisa que eu fiz foi tomar coragem e comprar o livro. É óbvio que eu comprei pela internet, pois eu não queria que ninguém me visse saindo de uma livraria com 50 tons de cinza embaixo do braço. Comecei a ler e de cara percebi uma coisa, a riqueza nos detalhes. A autora conhecia bem a natureza do seu público. Mulheres são extremamente detalhistas. Por exemplo, se você vai viajar e seu pai te liga, a conversa é mais ou menos assim. E aí, filho, tudo bom? Fala, pai, beleza, e você? Tudo certo. E aí, como está a viagem? Tudo tranquilo? Tudo normal, pai, segundo estou voltando pra casa. Ótimo, não esquece de trazer aquela cerveja importada que eu pedi, tá? Pode deixar. Abraço, abraço. Agora, sua mãe te liga. Oi, filho, que saudades. Meu Deus, como estão as coisas por aí? Você levou sua blusa? Onde você tá comendo? Não sai de casa tarde, porque é perigoso. Com quem você está aí? Que horas você acordou hoje? O que comeu no café da manhã? Me liga mais tarde para me contar como está indo. E por aí vai. Então, um dos segredos do livro certamente era a riqueza de detalhes, principalmente nas partes de sexo. Olha esse trecho, por exemplo. Ele se atira em cima de mim, empurrando-me contra a parede do elevador. Sua mão agarra meu cabelo e puxa para baixo, deixando-me com o rosto virado para cima, e seus lábios colam nos meus. Não é exatamente doloroso. Nunca fui beijada assim. Minha língua afaga timidamente a dele, e as duas se unem numa dança lenta e erótica, se encostando e se sentindo. Se fosse um livro voltado para homens, eu a vi no elevador e a beijei, seria mais do que suficiente para ilustrar a cena. Lendo isso, eu percebi que esse é um dos maiores erros cometidos por nós homens com as mulheres. Nos comunicamos com elas sem perceber que elas são diferentes de nós. Nos comunicamos com elas como se estivéssemos falando com um homem, mas não estamos. Talvez o grande segredo seja entender a natureza feminina, entender como as mulheres se comunicam e explorar isso nas nossas conversas. Nessa hora eu me lembrei de uma história famosa do Dom Juan. José pediu por Dom Juan ensinar ele a arte da caça. E o Dom Juan respondeu: Ok, José, me encontre amanhã na floresta e leve papel e caneta. Como assim papel e caneta? Pensou José. Nós vamos caçar, pra que isso? Mas foi isso que ele fez. No outro dia, bem cedo, eles se encontraram e José estava muito animado. Vamos caçar, vamos caçar. Foi então que Dom Juan deu um banho de água fria em José. Hoje nós não vamos caçar. Nós vamos simplesmente anotar tudo sobre nossa presa. Onde ela come, quais são seus hábitos diurnos, quais são os seus hábitos noturnos, se ela é carnívora ou herbívora, quais as rotas ela costuma fazer na floresta. Enfim, anote tudo o que puder. Irritado, José respondeu: Mas eu achei que nós íamos caçar. Essa é a arte da caça, disse Dom Juan. Um caçador de verdade não corre atrás da presa. Ele simplesmente a estuda e coloca as armadilhas nos lugares certos. E é exatamente isso que praticamente nenhum homem sabe fazer. Eles tentam se comunicar com as mulheres sem entender de fato como funciona a mente feminina. E é exatamente por isso que são ignorados, manipulados ou até mesmo traídos. Sabendo dessa preciosa informação, finalmente decidi entrar em ação e iniciar a arte da caça. Instalei o Tinder e coloquei algumas fotos que escondiam a minha barriga e tive alguns matches. Não foram muitos, mas já dava pra testar. Tentei conversar com algumas garotas
todas tentando ser mais detalhista. Porém, as garotas mal me respondiam. Apenas uma continuou a conversa comigo por mais tempo, mas no final das contas ela disse que não podia passar o WhatsApp porque estava só querendo fazer amizades. Quem é que está no Tinder procurando um amigo? É óbvio que essa era apenas uma desculpa esfarrapada. Faltava alguma coisa e eu ia descobrir o que era, pois nunca mais queria ser feito de idiota para uma mulher novamente. Foi então que um amigo meu compartilhou um link comigo no Facebook, que se tratava de uma palestra grátis que ia acontecer em breve. O tema da palestra era comunicação, e quem ia ministrar era um polonês que parecia ser muito foda. Segundo a descrição no site, ele era um dos 30 Master Trainers em PNL treinados diretamente pelo Richard Bandler, que foi o criador dessa metodologia. Eu já tinha ouvido falar em PNL, mas nunca tinha pesquisado a fundo a respeito. É muito difícil definir exatamente o que é PNL, mas uma das coisas que eu li a respeito me chamou a atenção. A PNL, que se mantém em desenvolvimento até hoje, vem revolucionando os métodos de comunicação e desenvolvimento humano. Isso era o que eu precisava saber. Eu não tinha dinheiro, mas como a palestra era grátis, não pensei duas vezes. Entrei na sala que ficava na Avenida Paulista, me sentei lá no fundão e fiquei esperando o cara chegar. Não tinha muita gente, mais ou menos 15 pessoas, e eu devia ser o mais novo da sala. Quando ele entrou, na hora eu senti que ele era um cara diferente. A postura e a forma como ele falava e gesticulava passava a imagem de um cara de muito sucesso, além de muito inteligente. Ele começou a palestra falando sobre como podemos usar nossa mente de forma eficiente para atingir melhores resultados em qualquer área. Foi então que ele entrou num tema que me chamou a atenção: submodalidades. Nós temos 5 sentidos básicos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Na PNL, eles são denominados como sistemas representacionais ou modalidades. Para cada uma dessas modalidades, podemos ter distinções mais finas. Podemos descrever uma imagem como sendo preta e branca ou colorida, ou também poderia ser brilhante ou escurecida. Os sons podem ser altos ou suaves, ou vindos de uma direção particular. As sensações podem estar em diferentes partes do corpo ou ter diferentes temperaturas. Os cheiros podem ser agradáveis ou penetrantes, fortes ou brandos. O paladar pode ser doce ou amargo, forte ou suave. Essas distinções mais finas são chamadas de submodalidades e definem as qualidades das nossas representações internas. Na hora que ele falou sobre as submodalidades, eu pensei: é isso. É isso que os romances usam para deixar as mulheres loucas. Dá uma olhada nesse trecho do livro. As mãos dele deslizam nos meus seios e respiro fundo quando seus dedos rodeiam e começam a massageá-los de maneira delicada, mas firme. Arqueio o corpo instintivamente, pressionando os seios nas mãos deles. Dá muito tesão saber que é meu corpo que faz com que ele se sinta assim. Fazia todo sentido. O segredo não é o conto erótico em si, e sim a forma como ele é contado. Palavras como delicada, firme, sinta, são sinestésicas. Portanto, levam as mulheres a sentir sensações de prazer ao lerem. Quer um exemplo? Imagine que eu te peço o seguinte: vá à cozinha e me traga comida. É assim que nós homens geralmente falamos. Simples e funcional. Porém, não gera sensação nenhuma. Agora, veja outro exemplo. Vá à cozinha, abra o forno e pegue a pizza mais quentinha e macia que você já viu na vida. Coloque-a na mesa e sinta o cheiro delicioso do queijo e orégano. Pegue a faca e corte um pedaço grande. Olhe como a faca desliza sobre o queijo derretido. Vá em frente, dê uma mordida. Sinta como essa deliciosa e suculenta pizza derrete na sua boca. E aí, deu fome? Percebeu a diferença, né? Depois que eu tive esse estalo, fui correndo pra casa, pois eu precisava testar aquilo. Tinha uma garota no meu WhatsApp chamada Fernanda. Eu a conheci em um banco enquanto namorava. Nós trocamos telefones, só que eu nunca tive coragem de chamá-la. Afinal, eu era muito fiel, pra não dizer corno idiota. Mas agora a história era outra. Enviei a primeira mensagem e ela me respondeu. Disse que se lembrava de mim do banco e continuamos a conversar. O papo estava bom, porém uma conversa de amigos praticamente. Não tinha nada sexual nela. Foi então que eu resolvi testar. Durante o caminho, eu tinha planejado o que eu chamo de fantasia sinestésica, onde eu basicamente a guiava em uma fantasia erótica, gradativamente, usando o poder da sinestesia. Meu objetivo era fazer com que ela se envolvesse na história e sentisse coisas que nunca imaginou sentir em uma conversa. Eu queria causar o mesmo efeito que os livros como 50 Tons de Cinza causam em uma mulher. Comecei a digitar e fui guiando ela, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Tudo que eu escrevia tinha um objetivo. Eu fui ficando tenso, pois ela estava online, estava lendo as mensagens, mas não dizia nada. Respirei fundo e continuei. Fui até o final. Quando terminei, vi que ela ficou offline. Estraguei tudo, pensei. Deitei na cama e comecei a pensar que talvez algumas mulheres realmente não fossem pro meu bico. Sempre vai ter um cara melhor do que eu, não é mesmo? Quando olhei, vi que a Fernanda tinha me mandado um áudio. Melhor do que eu dizer, olha o que ela mandou. Escuta só. Louquinha. Eu tô loucona, loucaça. Quase já não tenho mais cabelo de tanto que eu pego nele, saca? Minhas olhos já estão roxas de tanto que eu mordo.
Me lembro até hoje da sensação que eu tive de ouvir esse áudio e saber que finalmente eu tinha entendido como despertar os desejos mais profundos na mente de uma mulher. Eu nem havia encostado nela e a fiz jorrar de prazer usando uma simples sequência de palavras. Alguns dias depois, eu saí com ela e fiz o melhor sexo da minha vida até então. Essa mulher me deu mais prazer em uma noite do que a minha ex em 8 anos. Foi uma experiência completamente diferente, foi muito mais intensa. Porém, eu não queria simplesmente pegar uma mulher. Eu queria testar todos os limites possíveis. Eu queria ver o quão apaixonada por mim ela poderia ficar. Que tipo de loucuras ela poderia fazer só pra me agradar. Eu queria o máximo que eu pudesse ter de uma mulher. Foi então que eu levei as fantasias sinestéticas para um novo estágio. Além de criar várias versões de fantasias delirantes, comecei a enviar áudios ao invés de texto. E os resultados foram multiplicados por 10. Pra você ter uma ideia, a Bruna, uma garota que eu conheci no Tinder, após ouvir uma das minhas fantasias, implorou pra eu fazer outra vez. Eu estava cansado no dia e disse que não. E ela começou a me xingar. E xingar de verdade. Ela ficou puta da vida. Praticamente um estado de abstinência. Ela precisava entrar em um estado que só eu poderia prover. Isso era como uma droga viciante. Era praticamente o mesmo efeito causado pelos 50 tons de cinza. E quando você fizer isso com uma mulher, vai perceber que não importa quem você é, quanto dinheiro tem na sua conta bancária, ou se você é bonito ou feio. Definitivamente não importa. E eu sou prova viva disso. Pois usando essas fantasias, você desbloqueia todos os julgamentos, crenças e ideias formadas na mente de uma mulher e acessa a parte límbica do cérebro. A parte límbica é puramente emoção. Ela não sabe o que é certo ou errado. Ela não liga para o que a sociedade vai pensar. Ela não liga para nada. Apenas expressa uma intensa emoção, muitas vezes reprimida por anos. Minha vida sexual mudou completamente. Eu, que até os meus 25 anos tinha feito sexo apenas com uma mulher, estava saindo com mulheres novas todas as semanas. E não precisava parar em um barzinho para conversar e tentar ficar com a garota. Nós íamos direto pro motel, sem questionamentos, sem objeções, por vontade delas. Lembre-se de uma coisa: isso excita um homem. Isso excita uma mulher. O tempo foi passando e cada vez mais eu aprimorava minhas fantasias. Era incrível ver como as mulheres, que pareciam santas, se transformavam em outras pessoas após ouvir um simples áudio. Foi então que eu encontrei o meu primo Guilherme no churrasco de família. Nós crescemos juntos e éramos muito próximos. Percebi que ele estava meio cabisbaixo e perguntei o que houve. Começamos a conversar e ele me disse que estava muito afim de uma garota. Eles já tinham ficado, porém do dia pra noite ela mudou completamente com ele. Agora ela sempre inventava desculpas para não sair. E só dava respostas curtas quando se dava ao trabalho de responder. A princípio eu não queria contar sobre as fantasias sinestésicas pra ninguém. Até porque contar sobre algo capaz de liberar o lado mais selvagem da mente de uma mulher, obviamente, não vai ser aceito numa boa por todo mundo. Então eu preferi guardar pra mim. Mas ver a situação do meu primo mexeu comigo, pois eu estava bem parecido com ele há um tempo atrás. Então eu chamei ele de canto e falei: cara, preciso te mostrar uma coisa. Quando ele viu o tipo de mensagem que eu recebia das mulheres no meu celular, ele entrou em choque. Cara, você nunca foi te pegar ninguém. Que porra é essa? Expliquei pra ele exatamente o que eu acabei de te explicar. E é claro que ele ficou doido pra testar. Depois de 2 dias, olha a mensagem que ele me manda: cara, você é foda. Ela quer sair comigo de qualquer jeito na sexta. Disse que vai acabar comigo. Obrigado, cara, obrigado. Foi então que do nada me veio um pensamento: quantos caras passam pelo mesmo problema que eu e meu primo passamos? Quantos caras não fazem ideia de como deixar uma mulher atraída? Primeiro eles tentam ser bonzinhos, fazem favores, bancar os caras legais. O que eles conseguem? Ficar na friend zone, a zona de amizade. Depois eles tentam ser mais agressivos e ganhar o amor da garota no grito. A maioria delas vai se afastar, enquanto algumas podem até cair nessa, só pra garantir um mordomo grátis, assim como a minha ex fez comigo. Porém, eu nunca vi nenhum cara fazer nada parecido com as fantasias sinestésicas. Nenhum. Hoje em dia, muitos caras ensinam pick-up. Ensinam como correr atrás de uma mulher e pegar um telefone. O que eles não ensinam é como fazer com que elas fiquem viciadas. Eles não ensinam como causar abstinência. Como fazer com que elas fiquem até com raiva por não ouvir sua voz. E não só os homens precisam disso, como as mulheres também. Toda mulher que eu converso me diz que está cansada de caras chatos e sem graça. Exatamente como eu era. Segundo elas, ou os caras são idiotas que só sabem pedir nudes e falar explicitamente de sexo, ou são bonzinhos demais e têm medo de demonstrar seus sentimentos. Nenhum sabe como guiá-las por uma jornada de prazer intenso e fazê-las implorar por mais. As mulheres precisam de homens assim. Portanto, mais homens precisam ser assim. E como nem que eu quisesse, daria conta de satisfazer todas as mulheres do mundo, até porque eu não consigo sequer dar conta de todas as mulheres que tem no meu WhatsApp, decidi compartilhar com o mundo tudo que eu aprendi. E passei os últimos meses criando um guia chamado Fantasias Sinestésicas, o Efeito Cinza. Nesse guia eu compartilho passo a passo tudo o que você precisa saber para usar uma sequência de palavras que destrava os desejos mais reprimidos na mente de uma mulher. Ensino todos os segredos que venho usando nos últimos 2 anos para sair com mulheres desesperadas por prazer, sempre que eu quero. Dá uma olhada no que você vai aprender. Como deixar uma mulher louca pra transar com você, mesmo que vocês nunca tenham se visto. Imagine a própria garota que está conversando com você no WhatsApp propor de vocês irem pra um lugar mais tranquilo no primeiro encontro, sem passar por um barzinho e gastar grana pra tentar convencê-la a dar pra você. Sonho?
realidade. É exatamente nesse estado que você vai deixar as mulheres. Como criar uma experiência sexual única, que te fará nunca ser esquecido por nenhuma mulher. Existem algumas mulheres que eu parei de responder há anos, e elas ainda me mandam mensagem com esperanças de me ver novamente. Tudo por causa de uma única experiência sexual, que você vai aprender a criar. Um simples método para controlar o sexo com a mulher e não se deixar levar pelo jogo sexual que as mulheres fazem. Se você quer parar de ser um fantoche na mão de uma mulher e ter total controle da sua vida sexual, por favor, aplique esse método. Como criar e conduzir a mente de uma mulher em fantasias sexuais que as deixarão escravizadas por você. Imagine entrar na mente de uma mulher e calmamente caminhar sobre ela, dizendo algumas palavras que a levarão à loucura. Imagine ver mulheres com cara de santa fazendo os níveis mais obscenos de sacanagem com você, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Simplesmente se deixando levar por suas emoções reprimidas. Basta apenas ler as fantasias que já estão escritas para você e presenciar esse efeito. Como transformar os sentimentos sexuais mais complexos na mente de uma mulher em objetos que serão usados e controlados por você. Como desenvolver mensagens de áudio sexuais que vão ser ouvidas pela mulher centenas de vezes por dia. Imagine receber uma mensagem na hora do almoço de uma mulher dizendo que se trancou no banheiro do escritório para ouvir o seu áudio e chegou ao orgasmo. Imagine que tipo de loucuras essa mulher vai fazer quando te ver. Como dominar a mente de uma mulher através de uma conversa sexual por ligação telefônica. Atualmente, os homens só enviam mensagem de texto e perdem a chance de penetrar num nível muito mais profundo da mente feminina, usando a voz. A partir do momento que você fizer a ligação e dominar a mente dela, nunca mais ela verá graça em conversar por texto com outros caras que podem ser até mais bonitos que você, simplesmente porque mulheres são seres emocionais e você a fez sentir algo que ela nunca sentiu antes. O simples truque para deixar de ser submisso e passar a dominar as mulheres antes, durante e depois do sexo. Elas podem até negar, mas é exatamente esse tipo de homem que elas querem. É com esse tipo de homem que elas sonham. Pensando nesse tipo de homem, elas se masturbam. O livro 50 Tons de Cinza é a prova nua e crua disso. Como compreender profundamente a relação entre a mente e o corpo da mulher durante o sexo. Muitos caras acham que sexo é uma coisa puramente física, que prazer se resume ao número de bombadas que você dá nela. Mas isso está longe de ser verdade. Sexo é uma combinação do estado mental que você deixa a mulher e da parte física. A grande maioria das mulheres nunca chegou ao orgasmo, simplesmente porque os homens ainda não entenderam isso que você está prestes a aprender. Como vincular a experiência sexual que a mulher teve com você a um objeto próximo a ela, que ela usará todos os dias. E sempre que ela olhar para esse objeto, lembrará de todos os momentos de prazer que teve ao seu lado. Eu só te peço uma coisa: use essa técnica apenas em uma mulher que você quer algo sério, pois o objetivo disso é apenas um: fazer com que a mulher se apaixone completamente por você e não tenha olhos para nenhum outro cara. Como usar as emoções da mulher ao seu favor para fazer com que ela entre em imersão nas fantasias sexuais criadas por você. Você não pode simplesmente chegar em uma mulher narrando a fantasia sexual. Você precisa colocá-la no estado mental certo para isso. Em um estado onde ela não só concorde, como mergulhe na sua experiência. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Como exercer a mesma influência psicológica viciante que os livros de contos eróticos exercem nas mulheres. O passo a passo para descobrir como moldar ambientes na mente de uma mulher e trabalhá-los ao seu favor para que você domine os pensamentos dela. Literalmente, você pode ser um artista que cria uma nova realidade, muito mais excitante, muito mais divertida na mente de uma mulher. Você não faz ideia de quantos anos a garota que você quer espera por um homem assim. Como literalmente fincar uma bandeira com seu nome na mente de uma mulher de forma que ela fale de você até para as netas dela um dia. E muito mais. Imagine usar uma simples sequência de palavras em ordem que faz com que a garota que você quer fantasie fazer coisas com você que ela nunca pensou que seria capaz de fazer. Imagine, sutilmente, remover todas as travas de boa moça implantadas pela sociedade na mente de uma mulher e liberar o seu lado mais selvagem, usando simples fantasias sinestésicas que já estão criadas para você. Tudo que você precisa fazer é narrar e vê-la te desejar com todas as forças. Portanto, se você tem uma garota especial em mente, se você quer sair com várias mulheres, se você tem uma namorada ou é casado e está vendo as coisas esfriarem, ou até mesmo se você não é o cara que costuma ser o centro das atenções e ter várias mulheres correndo atrás de você, o Guia Fantasias Sinestésicas, o Efeito Cinza, é tudo o que você precisa para vencer a concorrência dos caras mais fortes, mais descolados e com mais grana, e sugar todos os pensamentos, toda a atenção dela para você. Acha isso legal? É que você ainda não viu os bônus. Exatamente, eu ainda preparei alguns bônus e você não precisa pagar nada por eles. O primeiro bônus recebe o nome de Manual da Voz Hipnótica. Eu não posso negar que hoje a minha voz é um dos meus pontos fortes. Dificilmente uma mulher escuta um áudio meu e não a elogia.
Porém, nem sempre foi assim. Minha voz era bem mais fina e eu fiz uma série de exercícios vocais para engrossá-la. São exercícios simples que você pode fazer em poucos minutos do seu dia e ninguém vai perceber. Quando você menos esperar, sua voz terá engrossado bastante e as mulheres implorarão para ouvi-la todos os dias. Fora isso, existem alguns padrões de entonação da voz na hipnose. Vou te ensinar e dar exemplos de como ler as fantasias da forma certa, ilustrando cada pedaço da história, escrevendo cada sensação que você quer que ela sinta, fazendo-a delirar a cada segundo. Esse bônus poderia ser facilmente vendido a R$197, mas eu vou te dar de graça. O segundo bônus vai te ajudar se você estiver numa situação crítica. Nele eu vou te mostrar o segredo dos gordinhos para construir um perfil em aplicativos sociais que dê matches, likes e a porra toda que for, mesmo que você seja feio. Como você sabe, eu não sou nenhum Brad Pitt, muito pelo contrário, e já fiz sexo com várias garotas de aplicativos. Vou te mostrar exatamente que tipos de fotos e descrições eu uso, e por que eu uso cada uma delas. Cada foto tem um gatilho diferente, e todas elas são usadas de propósito para causar um efeito na mente feminina. Você vai ver o seu número de matches explodir depois de fazer essas simples alterações, e terá mulheres de sobra para aplicar as fantasias sinestésicas. Quanto vale algo que vai te fazer conhecer mulheres novas todos os dias? Eu poderia fácil cobrar R$97 por esse bônus, já que muitos caras ficam meses sem conhecer ninguém, mas novamente ele será seu grátis, assim que você adquirir o guia Fantasias Sinestésicas, o efeito cinza. Agora, você pode continuar tentando comprar mulheres com presentes caros. Pode continuar gastando uma boa grana em jantares, barzinhos, onde você nem tenha certeza se vai fazer sexo com ela. Inclusive, eu sei de muitas mulheres que usam Tinder para jantar de graça. E depois vão transar com outro cara que nem tem grana para pagar o jantar, mas sabe como mexer com a mente dela. Você pode continuar comprando relógios, celulares ou até mesmo carros para tentar impressioná-la. E ver ela te trocar para alguém que tem um carro pior que o seu. Você também pode tentar aprender tudo por conta própria. Fazer um curso de PNL que custa R$5.000, ler uma tonelada de livros de romance erótico, aprender a ajustar a voz para o tom correto e testar tudo isso. Mas é óbvio que você corre o risco de tudo dar errado, assim como deu no começo pra mim. E a mulher que você quer pode não esperar até a sua nova versão, capaz de dar todos os prazeres que ela busca, surgir. E outro cara, talvez até mesmo algum cara que está vendo esse vídeo agora, pode usar as fantasias sinestéticas primeiro que você e conquistar a mulher que deveria ser sua. Quanto vale ter esse poder? Quanto vale ser capaz de citar qualquer mulher usando uma simples sequência de palavras? Quanto vale fazer uma mulher fria que trocava poucas mensagens com você implorar para ouvir sua voz todos os dias? Se você é como eu era, você sabe que vale muito. Porém, você terá a oportunidade de ter tudo isso por pouco. Por muito menos do que vale, na verdade. Eu não vou te cobrar R$5.000, que é o preço de um curso de PNL. Até porque eu não fiz. E, obviamente, o curso não vai te dar as fantasias prontas como eu vou. Eu não vou te cobrar sequer R$1.000, que é o preço que muitos caras gastam em jantares com garotos do Tinder que eles acabam nem comendo. Cara, se eu te dissesse que tudo isso vai te custar menos de 50 centavos por dia, você me chamaria de louco, né? Então pode chamar, porque por apenas 12 vezes de R$14,32 ou apenas R$147 à vista, você tem acesso ao guia Fantasias Sinestésicas, o efeito cinza, tudo que você precisa para criar o desejo na mente da mulher que você quer. Tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo desse vídeo e adquirir o guia. Se você for pagar por cartão, pode ficar tranquilo, pois na fatura aparecerá apenas Guia Online FCEC. Se alguém tiver acesso à sua fatura, sua privacidade estará garantida. Fora que o material é disponibilizado pelo Hotmart, a maior plataforma de produtos digitais do Brasil, e sua compra é totalmente segura. Assim que seu pagamento for aprovado, você recebe automaticamente um e-mail com as instruções para acessar o material e pode aplicá-lo ainda hoje, caso pague via cartão de crédito. Se você assistiu esse vídeo até agora, significa que você quer isso. Você quer esse poder. Você quer criar o desejo incontrolável na mente das mulheres. Mas para isso acontecer, você precisa dar o próximo passo. E eu definitivamente não posso fazer isso por você. Como diria Tony Robbins, é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Minha vida com as mulheres mudou quando eu decidi que iria fazer alguma coisa a respeito. E essa decisão impactou várias áreas da minha vida. Eu me tornei um cara mais confiante em tudo e melhorei até no meu trabalho. Agora você tem a chance de fazer o mesmo. Na verdade, você tem a chance de pegar um atalho e literalmente copiar o que eu já testei e sei que dá certo. Basta clicar no botão abaixo, fazer sua inscrição e ver a mágica acontecer. E para deixar sua decisão ainda mais fácil, você pode apenas testar o guia. Exatamente. Você tem 30 dias para testar as fantasias sinestésicas e sentir por conta própria o sentimento de vitória, ao ver que as mulheres vão despertar os desejos mais profundos em cima de você. Você pode ver mulheres fazendo coisas que você nunca imaginou que elas admitissem. Você pode ouvir elas pedindo por mais e mais até chegarem ao orgasmo, sem que você sequer precise tocá-las. E você pode ver essas mesmas mulheres implorando para sair com você, para ter você dentro delas, sem precisar gastar com barzinhos, indo direto pro sexo. E se por qualquer motivo você sentir que esse guia não funcionou para você, basta solicitar o seu dinheiro de volta dentro desse prazo e eu devolvo cada centavo sem fazer nenhum tipo de pergunta. Então basta clicar no botão abaixo desse vídeo agora mesmo e ter acesso a tudo isso ainda hoje.
Você sabe que as mulheres são diferentes dos homens, certo? Você sabe que enquanto nós nos excitamos com isso, elas se excitam com isso. Portanto, você precisa aprender como usar as palavras da forma correta se quiser conquistar uma mulher específica ou pegar várias mulheres. E o jeito mais fácil de aprender isso é pegar algo que já está pronto. As fantasias já estão escritas para você. O método para usá-las passo a passo está lá também. E você ainda tem uma garantia de 30 dias que impede que você saia perdendo. Ou você deixa as mulheres loucas por você, ou você tem seu dinheiro de volta. Então simplesmente não sei o que você está esperando. Se eu fosse você, já teria clicado no botão abaixo desse vídeo e adquirido o guia Fantasias Sinestésicas, o Efeito Cinza faz tempo. Bom, eu devo confessar que ficaria muito feliz em te ajudar, assim como ajudei meu primo. Mas agora você pode tomar uma das 3 opções. A primeira é sair desse site e continuar sua vida, sabendo que poderia estar do lado de mulheres gatas, poderia estar fazendo um incrível sexo frequentemente e poderia deixar a mulher que você está afim totalmente obcecada por você, como nunca esteve e nunca estará por nenhum outro homem. A segunda é tentar aprender tudo por conta própria, e enquanto leva meses para ter algum resultado, ver as mulheres que você quer no braço de outros caras. Assim como eu vi a minha namorada, que estava há 8 anos do meu lado, me trocar por outro cara. Ou você pode escolher a terceira opção, que geralmente é escolhida por caras que querem ter resultados rápidos, que é clicar abaixo, fazer a sua compra e enviar a sua primeira fantasia sinestésica ainda hoje para alguma garota do seu WhatsApp. Sentir como ela tira os véus sociais e se entrega por completo a você. Vê-la fazer coisas que você nunca imaginou que acontecessem com você. Ouvir ela gemer de prazer e pedir por mais. E tudo isso com uma garantia que ou funciona para você, ou você tem 30 dias para pedir o dinheiro de volta. Espero que você tome a melhor decisão. E independente da decisão que você tome, desejo muito sucesso a você.